Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 147. Sua câmera é aqui, cara, esqueci de falar. Tá. Ali, tá bom. Desculpa, sua câmera é ali. Mas só olhar pra mim, não tem problema. Vou retornar aqui, tá? Que eu tinha esquecido de passar pra ele. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 147. Para você que não conhece ainda o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio tecnológico, conectando nessa mesa startups, corporações, venture capital, investidores que fazem esse mundo girar ou corporações que aplicam essa tecnologia emergente no agronegócio para a gente produzir mais com menos. Não é isso, Kiragakam? Isso mesmo, né? Já chegamos no meio do ano e rapaz, passa rápido, né? Passa muito rápido, cara. Que isso. A gente está chegando aí quase nos episódios 150, né? Caminhando para os 150. E acho importante a gente já teve uma bela de uma passagem aqui desde o buzzword de inovação. Começou na pandemia e agora já avançou bastante esse mercado. Já avançou bastante. Antes da gente iniciar aqui, eu tenho alguns anúncios, né? O nosso comercial do bem para o Hospital do Amor de Barretos. Então a gente ajuda, colabora nessa propagação aqui para que você que está nos escutando queira doar e ajudar esse hospital que trata pessoas tão bem no momento de dificuldade. Vai aparecer um QR Code para que vocês possam doar e ajudar essas pessoas e ajudar o hospital para que ele possa continuar com esses tratamentos e até melhorar e quem sabe um dia até sanar todo esse problema que nós temos com prévio identificação da doença, né? Então, contamos com a sua colaboração. Temos eventos em junho, né? Nós já tivemos alguns eventos, saiu do GAF recentemente, do Global Agribusiness Festival, dos meus amigos da Data Agro, parabéns, inclusive, estava muito legal. E a gente caminha agora para 2 eventos nessa semana, na verdade, que é o World AgTech South America Summit, então dia 24 e 25. Quem quiser comprar ingresso ainda, Rural 10 ainda, tem um descontinho lá. E temos também o IFAMA, do nosso amigo, do Marco Fava Neves, do Beto Fava Neves, da escola Harvard Agribusiness School lá de Ribeirão Preto, que fica no Davi Business Park. Acontece do dia 23 a 26 de junho, lá em Ribeirão Preto. Primeira vez esse evento no Brasil, né? Primeira vez no Brasil. É um evento global, né? Que tem todos os líderes mundiais de agro e vai ser bem legal. Mais de 80 delegações presentes lá e a Rural vai estar lá expondo algumas startups de tecnologia do agro para fazer com que essa conexão chegue ao redor do mundo, né? A gente consiga levar a tecnologia brasileira para fora. Falando em tecnologia brasileira, a gente traz para essa mesa hoje uma pessoa muito especial que tem muito conhecimento da agricultura digital e de inovação. A gente vai trocar uma ideia com o João Paulo Polozzi. João, obrigado por estar com a gente aqui. João, para quem não conhece, é o gerente executivo de agricultura digital e inovação da Ativus, tá? A Ativus é uma grande parceira da Rural, a gente está sempre junto, inclusive patrocinou o Rural Summit, nós estamos sempre juntos, aprontando alguma coisa assim. E somos sócios da Bem Agro, né? Então a gente está junto na Bem Agro aqui. João, prazer enorme recebê-lo aqui nessa mesa. Prazer é meu, Rodrigues. Obrigado pelo convite, time da Rural. É muito legal estar participando com vocês desse bate-papo aqui, falar um pouquinho de tecnologia no agro. Legal. João, a gente costuma, antes de entrar no assunto, né, entender um pouquinho quem é o João, né, até chegar aqui, toda a sua bagagem, como que você caiu na agricultura digital, né? Vamos entender um pouquinho, porque é importante, a gente tem que mostrar para os jovens que nada começa de cima, né? Exatamente. Bom, assim, contando de forma resumida, na verdade, assim, a maior parte da minha carreira foi fora do agro, né? Eu comecei ali com automação industrial, na verdade, algumas pequenas empresas em Campinas, eu sou do interior de São Paulo, depois vim para uma grande empresa do mercado de automação industrial aqui em São Paulo, fiquei alguns anos, morei fora do país durante 3 anos na França, fiz projetos em alguns países da Europa, fiz projetos na África, sempre na área de automação industrial, muito para o mercado de óleo e gás e bens de consumo. Em 2017, eu retornei para o Brasil em 2012, né, após ficar 3 anos aí na França. Aí continuei na empresa e no segmento de automação industrial
E aí, em 2017, um headhunter me procurou, de uma grande empresa do mercado, né, do setor do sucro energético, que era a Raízen, no caso, que estava montando uma área de tecnologia operacional ou agricultura digital, como que a gente costuma chamar hoje. Sim. E aí precisava de alguém, talvez, com um perfil um pouco diferente ali do mercado do agro, para trazer essa bagagem de tecnologia num ambiente mais maduro, que é a indústria. Que já aplica isso há uma centena de anos, né? Sim. E, enfim, aí eu fiz essa transição, então foi, vamos dizer assim, um pouco por acaso, na verdade, né? Embora meus pais eram agricultores, então eu já tinha um pouquinho dessa veia agrícola ali. Meu pai sempre foi produtor de uva e tudo mais no interior de São Paulo. E aí eu fiz essa transição, fiquei ali um período dentro da Raiz, ali, 8 anos, e há alguns meses eu fiz a mudança para Ativos. Legal. Gostou da França? Qual parte da França você morou? Eu morei em Paris mesmo. Eu morei também 3 anos em Paris, aí eu cansei. Chega. Então, eu gostei pra caramba. Fiquei 6 meses na Itália também. Legal. Na Toscana, ali na região da Toscana. Foi muito bom. Não tem como não gostar, né? Não tem como não gostar. Pô, legal. Isso é interessante, então, dizer que você está há quase 10 anos no agronegócio, né? Sim. E qual foi, uma curiosidade minha mesmo, João, qual foi a sua impressão quando você chegou numa indústria já formatada, com toda essa visão de tecnologia para o agronegócio? Sim, acho que tem 2 lados. Tem o lado, sim, do choque inicial não é um sistema maduro, não era um sistema maduro, ele vem amadurecendo, mas ainda é um sistema que está longe, obviamente, até pelo tempo, da automação industrial, que é um sistema consolidado e tudo mais. Então, assim, o primeiro choque foi essa questão. Muita tecnologia que não se fala, não se conversa, não é integrado, e ainda muito processo manual, né? Por outro lado, falando de Brasil aí, né? Sim. É um mercado que, assim, onde o Brasil é claramente protagonista. Sim. Onde tem realmente investimento, tem foco. As grandes empresas estão olhando para cá, diferente um pouco da automação industrial, que a gente pega meio que o que o mundo desenvolve e copia e faz rollout, vamos dizer assim, né? Aqui não. Aqui as empresas vêm aqui para desenvolver, e as startups, né, que a gente vai conversar um pouco. Sim. E daqui sai para fora. Na indústria já é bem mais complexo. 90% do que a gente aplica vem de fora para cá. E aqui tem esse lado onde a gente claramente é o protagonista. Isso é muito legal, né? E você, ao entrar no mercado, que você entrou numa grande corporação, na Raízen, né? Qual foi a primeira atuação sua nesse ecossistema de inovação quando você adentrou ao agronegócio, né? Como que você se reconheceu, né? Foi conhecendo seus pares, porque a gente fala que quem é do agro já conhece ali, né? Já vai se relacionando, né? E também o agro, ele é um círculo um pouco fechado, né? Quando você entra, você tem que começar a fazer arrebanhar os seus pares ali, né? Como que você iniciou esse processo? Isso é fato, né? Assim, tinha uma cultura, acho que mudou muito desde de quase 10 anos atrás para agora. O agro está muito mais aberto à tecnologia. Sem dúvida. Né? Então, assim, no início foi um pouco mais difícil, o pessoal é mais pragmático, né? Já existem alguns métodos de trabalho de anos e anos. Sim. Mas aí, enfim, acho que aí é a questão de você também se colocar no lugar da operação, do agronegócio, e acho que entrar no ambiente e tentar entender o lado antes de criticar. Acho que foi o caminho que eu adotei aí. Legal. Escutar mais do que falar no primeiro momento. E qual foi sua função, então? Eles contratarem você para fazer... Para construir uma área de tecnologia agrícola. Tá? Com foco, né, em... Digital já ou não? Digital. Tá. Com foco, na verdade, existiam muitas tecnologias já iniciais ali, né, começando a ser implementadas, mas com uma dificuldade enorme daquilo
ser estabilizado e ser operacional. Né? Então, aí tinham diversos departamentos, diversas áreas, cada uma pegando um pedacinho das tecnologias, como um apêndice das áreas do core business. Então, falou, não, vamos concentrar todas as tecnologias numa área específica de tecnologia agrícola e vamos deixar a operação agrícola e os outros times focados no core business, no principal, e ter uma área que concentre todas as tecnologias. Então, eu fui para fazer essa junção. Para gerar eficiência mesmo dentro do processo operacional da empresa. Né? Exatamente. Essa me leva a uma pergunta que a gente estava até discutindo outro dia, que quando veio a parte de inovação de tecnologia no agronegócio, meio que veio como se fosse uma mudança geral para todas as empresas. Mas veio muito mais como um buzzword, na verdade, né? Porque as empresas começaram a olhar para fora e deixar de focar em trazer as tecnologias emergentes para trazer eficiência para o processo produtivo dela e começou a olhar para as adjacências sem ter reparado todo o processo para trás. Como que você identificou isso? Como que você vê hoje esse cenário? Eu acho que é bem isso. Acho que no início houve sim um movimento ali um pouco intenso demais. Acho que errou um pouquinho a mão, né? Como tudo, né? Verdade. Como tudo, né? Como N outros movimentos que já ocorreram. E aí realmente deixou-se de estabilizar as tecnologias e olhar os processos e entender que tudo se resolve com uma nova solução. Né? E aí gerou um pouco de frustração no mercado, tanto que teve várias empresas que cancelaram o projeto, cancelaram programas e tal, mas entrou na estabilidade. Agora eu acho que está entrando no amadurecimento. Né? Acho que as empresas entenderam, né, que tem sim que testar, mas não dá para testar, não dá para ser lá igual o H1, 2 e 3, né? Não dá para focar só no disruptivo e longe. Por isso que é H1, H2 e H3, né? Começa pelo H1. Isso, né? Você se concentra ali, distribui. Então, acho que hoje as empresas estão enxergando claramente, acho que é um processo, isso é fato, um processo sem volta, né? Todas, eu não conheço nenhum grupo de agrícola hoje, desde os maiores até os menores, que não tem alguém olhando para a tecnologia agrícola ou que acha ainda que vai resolver todos os problemas que a gente tem com os métodos tradicionais. Mas eu acho que agora todo mundo entendeu também que isso tem que ser feito de uma forma um pouco estruturada, tem que ter processo, tem que ter gestão, tem que ter um timing, né? Tem que ter tempo para que isso realmente seja escalável. Em relação aos outros setores, onde você acha que a cana encaixa, né, como maturidade de adoção de tecnologias, grãos, café? Eu nunca trabalhei diretamente em outros setores, né, do agro, mas converso bastante assim, com o pessoal. Minha opinião, eu acho que até pelo volume intensivo de operações que a cana tem, e por ser semi-perene, né, que você tem que cuidar ali da cultura há alguns anos e tal, minha opinião, a mesma soja, talvez do ponto de vista de máquinas, nós temos algumas máquinas mais evoluídas, talvez, na soja, que é um mercado muito maior globalmente. Sim. Mas do ponto de vista de uso de tecnologia e inovação, eu não vejo um mercado mais inovador do que a cana. Quando você olha até mesmo a parte de gestão, de frota, torres de controle, quando você vai fazer benchmark fora do agro, fora da cana, inclusive fora do Brasil, eu não encontrei nada a minha impressão diferente. É que é mais complexa, né? Você tem o álcool, açúcar, energia... Eu acho que não é nem só isso. É assim, a combinação de uma indústria que processa com a indústria produtiva. Esse negócio tem que ser uma engrenagem que funciona muito mais complexa, muito bem alinhada. Não é você colher e botar num silo. Não, você tem que colher, levar para moer. Eu falo com propriedade porque eu morei numa usina. Então, assim, você via os caras... naquela época tacava fogo. Taca o fogo, tem que pegar a cana, tem que levar pra moer. Pô, chegou lá, tem fila. O pessoal ficava maluco.
Então, esse processo dessa engrenagem, eu acho que ela é bem muito mais complexa. Né? Não, isso é. Na Atlas, né? São 500 mil hectares. 8 unidades em 3 estados diferentes. Com climas diferentes. Com você não consegue armazenar como é no botão de milho, por exemplo, né? Não, de açúcar. Não, é just in time. Colheu, tem que processar. Então, assim, a necessidade de ser muito... ter uma produtividade, uma eficiência grande é fundamental, né? Então, isso força a gente a usar muita tecnologia e deixa na dianteira nesse ponto. Outro ponto interessante é que, assim, como a cana é um mercado muito grande no Brasil, mas não tanto fora, o Brasil precisa liderar isso. Porque isso não vai vir natural para a cana. Se a gente não investir em startup, se a gente não gastar um pouco de esforço, tempo, dinheiro, recurso ali, dificilmente eles vão... Ninguém vai investir. Ninguém vai investir. Me admira a primeira colheitadeira ter vindo da Austrália, né? A primeira colheitadeira em linha de cana veio da Austrália, né? Assim, isso me admira, porque era para ter vindo daqui, né? Mas é que aqui a gente sempre teve mão de obra abundante, né? Não tinha necessidade. E faltava capital para investir nesse tipo de... Exatamente. De máquina. Exatamente. Eu queria entrar um pouquinho agora na Ativos como plataforma de inovação. Como que você, hoje, que lidera essa área de digital dentro da empresa, quais são as iniciativas, quais são os projetos que você está tocando lá dentro, até para que as startups que estejam nos escutando, como se relacionar, qual que é o grande objetivo de vocês com essa plataforma de inovação? Assim, a Ativos é um pilar super importante da Ativos, a questão da inovação, né? A alta liderança vê muito valor nisso e investe já há alguns anos continuamente em inovação. O que a gente tem hoje como estratégia, né? A gente tem parcerias com alguns hubs estratégicos, como propriamente a Rural, né? Que é um dos principais, né? Para usar esse ecossistema. Então, falando um pouco de estrutura, assim, né? A gente tem uma estrutura interna, obviamente, de inovação, mas a inovação é algo que percorre a empresa como um todo, não é algo que de um setor específico, ela tem que permear pela companhia toda. E aí a gente usa muito parceria externa, realmente, para ter pra conseguir navegar dentro do ecossistema. Falando da estratégia em si, interna, assim, obviamente que a gente vai muito para a questão eficiência operacional, otimização de recurso e também a questões de segurança, obviamente, né? Segurança é um dos principais temas que a gente trabalha, onde a gente mais investe, talvez. Segurança, eficiência e a parte de sustentabilidade. Que a gente tem hoje, a gente faz muito teste em soluções, a gente tem ali um time para fazer provas de conceito, olhar no mercado as soluções que tem algum fit. A gente tem um time que faz scout continuamente e olha as soluções semanalmente, a gente discute isso, tá? E a gente tem, inclusive, ali algumas possibilidades, inclusive até de fazer algumas parcerias mais estratégicas ali, de entrar até com algum capital e fazer investimento em algumas companhias que porventura a gente entenda que resolvam um problema da Ativos, né? A gente tem o CVC, que não é para investir em qualquer empresa, mesmo que tenha ali uma atratividade grande, mas que não tem o core, core business, que é resolver um problema da Ativos. A gente entende que não faz sentido, né? Então é o caso que você citou da Bem Agro, né? Que a gente está junto. É um bom caso de empresa que a gente tem outras agtechs que você investiu ou esse foi o primeiro? A gente tem mais uma que a gente, né, acho que ainda não é um tema público, tal, e tem algumas que a gente está analisando, tá? Mas a gente está constantemente olhando. E vocês têm uma verba para isso? Ou vem da balança? Ou como é que esse processo é oportunidade? Se aparece, vocês analisam? Ou tem um budget para isso? Não, dependendo da oportunidade. Tá. E aí a gente tem sim um caminho mais facilitado para aprovação. Se entender que aquilo vai resolver um problema da Ativos. Legal.
Não, acho que além disso, né, a Ativos ela se mostra uma empresa inovadora porque ela vem na vanguarda de alguns lançamentos, aí, algumas coisas que têm acontecido, né? Inclusive a primeira fábrica de biometano da Ativos vai ser inaugurada ou já foi inaugurada? Não, vai ser inaugurada, né? Isso eu falei um pouco, né, das inovações, vamos dizer, mais voltadas para a parte de tecnologia. Digital, né? Isso. Mas, sim, como um todo, a inovação é algo que permeia ali. Né? Porque eu me lembrei disso quando você falou sobre aquela parte do aculturamento da inovação, né? Então, a empresa, quando ela é inovadora, ela permeia todos os elos, né? E essas notícias, elas vão aumentando a capilaridade, né? Não, mas acho que é isso mesmo. E o legal que eu queria trazer da Ativos é que, assim, eu tô junto com eles no boarding da Benagro, né? E a gente vê que o incentivo para você criar ferramentas novas para resolver problemas efetivos dentro da operação é muito grande. Uhum. Então, acho que toda empresa deveria ter essa ciência que você acabou de falar aqui, que foi o que aconteceu na área industrial e que agora vai acontecer, porque agora é aquela hora que a maré baixa, né? Sim. Você vê quem tá sem sunga, né? Sem calça, né? Você fala assim, cara, aquele cara tá sem calça. Mas é bom, é importante, porque agora as pessoas começam pelo passo número 1 e começam a formatar, né? E eu acho que nada melhor do que ter essa visão de poder ter essa flexibilidade de resolver os problemas principais da empresa e também ter essa flexibilidade de fazer os investimentos que você comentou, né? Agora, dentro do escopo de inovação, existe uma tese de inovação estruturada que vocês olham, que vocês realmente estão procurando, ou isso é designado de acordo com a necessidade das áreas de produto, de negócio? A gente, assim, passou por vários processos, né? Acho que a gente foi muito forte há um ano atrás, um pouco mais, muito forte em Open Innovation, em realmente explorar o mercado e trazer abrir as frentes. Abrir várias frentes e para justamente permear essa cultura de inovação na empresa. Né? Deixar tangível ali para as pessoas em todas as áreas. Legal. Acho que agora a gente está num segundo passo, que ainda assim é uma vertical importante, o Open Innovation. A gente ainda acredita muito nessa, embora sofreu alguns reveses no mercado, a gente ainda aposta e ainda foca, mas a gente está balanceando um pouco mais. Então agora a gente está mais, uma vez feito essa aculturamento, exatamente, agora a gente está tentando ouvir mais internamente, pegar os grandes problemas que nós temos dentro, né, das áreas, seja administrativa, operacional, industrial, agrícola e tudo mais, e tentar fazer o match com todas o banco de startup que a gente já prospectou e que ainda tem com todos os nossos parceiros. Tá? Então, hoje a gente está num caminho um pouco olhando ainda, vamos dizer, 20% ali Open Innovation, coisas que talvez a gente nem sabe exatamente para que vai servir nesse primeiro momento, mas focando bastante em começar a entregar valor de fato, com soluções que vão resolver problemas mais reais, práticas, né? Porque primeiro é mais na teoria, justamente para dar suporte para continuar com o Open Innovation, né? Porque senão 80% no core e 20% no adjacente. Senão e dentro desse processo, que eu acho mais importante identificar quais são os problemas mais críticos, porque o agro está sempre cheio de problemas, mas tem que começar lá com mais crítico. O que vocês identificarem até agora que talvez sejam mais importantes para resolver, né, problemas? Olha, assim, tem um que é estrutural, talvez, que acho que 90% das empresas têm. 90% das empresas têm, que acho que já se fala nisso há 10 anos e continua, que é conectividade. Ele, por incrível que pareça, ele é realmente um habilitador para tudo, quase, né? Então, ainda é um problema que a gente está bem endereçado dentro da Ativos, né? A gente está montando, está em vias finais de implantação de uma rede privada de conectividade, mas é fato que é um habilitador para as outras tecnologias. Uma vez superado, aí acho que assim, ainda é eficiência e otimização de recursos. Acho que ainda a gente tem um caminho bom em eficiência operacional,
através de uma gestão à vista e através de uma gestão com dados. A gente ainda tem algumas tomadas de decisões no mercado como um todo, eu acho, baseado muito em sentimento, feeling, e a gente precisa profissionalizar, talvez, não sei se é a melhor palavra, né? Digitalizar esse sentimento para trazer eficiência operacional. É uma operação ainda muito grande, com muitos equipamentos, muita gente. Então, tem uma margem grande. Outro ponto, segurança dos processos. Também é um tema, como também envolve, né, uma operação muito grande e robusta. Acho que a gente está investindo muito em equipamentos a gente está investindo muito em equipamento de controle de fadiga, câmeras, sensores de frenagem, uma série de equipamentos para melhorar a segurança. A automação é longe ainda de ter os coletadeiros autônomos? A gente já está com teste no Brasil. Legal. Não colhedora ainda, porque a gente entende que colhedora é mais... É a operação mais complexa. Porque, assim, conduzir de forma autônoma não é o mais crítico, né? Sim. Uma vez que eu tiro o operador lá, o dirigir é só uma atividade. O problema é todo o resto que ele faz, a relógio da máquina, né? Todo o conjunto. Então, assim, a colhedora a gente entende que possivelmente vai ser um dos últimos. Mas a gente já está com alguns testes relativamente avançados em preparo de solo, a operação mais um pouco mais simples, né? Mas já estamos fazendo testes no Brasil. Mas em termos de segurança, onde tem o maior risco dentro dessa operação? É dentro do usina, lá no campo? Pode ser qualquer lugar? Não, acho que assim, o que tem mais riscos, inclusive não tem nem legislação para isso ainda do autônomo, é em equipamentos que percorrem estradas estaduais ou municipais. Então, isso a gente entende que vai levar um tempo grande ainda. Mas estou falando, o risco de segurança para os seus operadores hoje é acidente de trânsito, ou é no campo, ou é na usina? É mais percentualmente, que o volume é maior, acho que no transporte da cana. É o mais, assim, que tem, por ter um volume muito grande de viagens, né, todo dia. Então é onde a gente está hoje. Cansa e ele perde concentração. Como é uma operação de cana, são distâncias longas, né? E o que ele falou ali, que acho que eu corroboro 150%, é que sem a conectividade, não só a conectividade para a gente poder extrair os dados dos hardwares lá na ponta, e a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe, a conectividade traz essa rastreabilidade das pessoas que estão no campo, né? Também. Porque a gente tem esse problema, né, de você identificar, aquele cara saiu, ele foi por aquela estrada interna da canavial e de repente o cara sumiu, você não vai saber se o cara, o que aconteceu com o cara, né? Então, a conectividade, ela resolve, eu até falei no GAF, eu participei de uma plenária, eu falei, cara, a conectividade é um problema invisível, só que ele é muito sensível. A gente sente muito ele. Porque toda operação agrícola, e até pergunto para você, eu falei assim, cara, na verdade, sem a conectividade, a gente não consegue ter nada de dados, tomada de decisão, a gente não consegue chegar lá na frente. Porque não é culpa do hardware, não é o hardware que tem que transmitir. Na verdade, assim, é uma rede integrada de conexão para que a gente possa extrair aquele dado no time correto, a informação chegue no momento certo. Então, sem isso, a gente não consegue. Eu queria entender de você, assim, cara, o quanto que você acha que vocês integrando uma rede interna, que é um investimento alto hoje, a gente sabe o quanto esse investimento é alto, mas o quanto que isso vai trazer de eficiência, não só produtiva, mas de responsabilidade com os funcionários, inclusão social, tem outros N fatores, né? Como que você vê isso, João? Não, é isso. Acho que assim, a conectividade, ela tem um problema grande que é difícil você fazer um business case de conectividade. Vou colocar a conectividade e logo tem o X. Ela de novo, ela é um habilitador para a tecnologia, né? Ela é o meio, não o fim. Então, ela é a infra, né? Ela é infra. Então, assim, a gente discute conectividade há
anos e anos e não sai do lugar. Uma, porque não é simples e não é barato. Não é barato. As áreas são enormes, Não é sobretudo barato. em grandes empresas, como a Atios. E ela não é, de novo, o que gera o business case final. Agora, uma vez isso superado, que no nosso caso ali já está, né, em vias de ser endereçado, primeiro é a questão do monitoramento e gestão à vista. Porque hoje a gente toma muita decisão pós-mortem, né? Assim, puta, aconteceu ontem, aconteceu semana passada, vamos analisar. Já foi. Não tem o que fazer. Já foi, né? Já plantou, já colheu, já, né? Então já operou. Então você conseguindo tomar decisão em tempo real é outra coisa. O uso realmente também, né, de IA e tudo mais, que é outra questão que está super em alta, também, para você convergir todos esses dados e tomar decisão na hora, você precisa desse trâmite de informações, batendo em servidor, cruzando com ordem de colheita e tudo mais. Outro ponto que você falou, que você comentou é eu também trazer para a operação uma da parte do trabalho mesmo, as informações para que eles consigam ali eu não precisar tanto da minha torre de controle lá aqui em São Paulo, no caso da Atios, né? Eu alimentá-lo com as informações e indicadores em tempo real para ele entender ali como é que ele está performando na hora, né? E também ter essa questão de eu disponibilizar minimamente uma internet para que ele possa, no almoço, falar, né, no WhatsApp, se conectar ali com uma família, com um amigo, né, poder ter um tempo de descanso ali. É também um fator qualidade de vida que ajuda, né? Sem dúvida. Mas acho que esse ponto que você falou de inteligência artificial, para o pessoal entender que assim, a gente que vive nos grandes centros, né, a gente que consome inteligência artificial de alguma forma, se você não consome ainda, por favor, consuma, tem que consumir, mas não adianta ter inteligência artificial e não ter a conectividade, o edge computing, que é a busca dos dados nos hardwares lá na ponta, depois organização desses dados pode ser num data lake, pode ser numa nuvem, desde que eles sejam estruturados e não consumam absurdamente a nuvem sem a necessidade. Aí, posteriormente, esses passos, a gente consegue plugar uma inteligência artificial e realmente extrair os dados confiáveis de lá. Eu acho que isso é super importante e isso me remete a uma pergunta, assim, como que vocês estão olhando para inteligência artificial dentro da Atios? Como que vocês já estão começando a olhar para isso? Porque mesmo que a conectividade não esteja na ponta ainda ligada, eu imagino que vocês tenham um banco de dados gigante de informação para trás que pode ser utilizado agora com a IA generativa para tentar prever o que vai ser na frente, né? Como que vocês estão trabalhando com isso? Assim, a gente já vem construindo essa base de dados há algum tempo. Legal. Né? Então, acho que a gente já tem o nosso data lake ali, com uma boa quantidade de dados. Lógico que ainda tem o desafio, como todas as empresas, de fazer uma curadoria correta e ter os dados corretos para que tome-se a melhor decisão com base em dados reais. Agora a gente deu um passo adicional que é efetivamente, a gente já tinha algumas iniciativas de IA espalhadas dentro do time de tecnologia. Agora a gente criou realmente uma estrutura dedicada para IA e dados, com um header, uma responsável para essa estrutura de IA e dados, para realmente focar em começar a ampliar esse escopo interno que ainda eram pequenas iniciativas. Então, a gente tem várias discussões já, por exemplo, a gente tem um desafio com o clima que afeta a todos. Como que a gente consegue embarcar uma tecnologia para... Acho que a gente não vai nunca controlar o clima, é impossível. Mas dados os dados que nós temos, como que a gente pode melhorar nossa eficiência e antecipar-se a alguns problemas ou algumas questões climáticas. Outra questão é usar IA e inteligência para justamente com a própria Bem Agro ali, fazer algumas integrações, reduzir o consumo de
insumos agrícolas, né? Você fazer uma aplicação localizada com base em imagem, identificar onde realmente a gente tem o problema e não aplicar na área total, que é o que acontece muito hoje. Então, tem alguns projetos, acho que os principais que eu tenho assim de bate-pronto aqui é essa questão, né? A gente está olhando muita coisa climática, muita coisa também de IA voltada para a segurança, de novo, né? Reconhecimento ali de comportamentos da operação para identificar desvios, e a parte de redução de insumo com o uso de imagem. Isso é interessante explicar para a turma como que funciona, já dado que você é do agro digital, essa funcionalidade da Benagro. A Benagro é uma empresa que foi investida pela Rural e também pela Atlas. Um exemplo prático do como que funcionou e como que tá, e o que você acha que precisa evoluir para ser o mundo ideal para dentro das corporações de usina? Assim, eu acho que a Benagro, ela conseguiu trazer uma velocidade, no primeiro ponto, uma velocidade muito maior no processamento das informações e disponibilização para as empresas, né? A gente já vem, time de geotecnologia, sobretudo das empresas, já vinha trabalhando com dados de, né, as imagens dos VANTs, né, dos voos, mas a gente tinha uma demora muito grande em processar e extrair valor dessa informação. Levava, às vezes, mês para isso, né? E aí já era. Se tinha infestação, já tomou conta, né? Se tinha falha, a cana já cresceu, enfim, você não tinha como atuar. A Benagro veio realmente com uma tecnologia que reduziu para 1 a 2 dias esse retorno. Até estava com eles hoje e já tem uma solução, uma nova versão que vai reduzir ainda mais o tempo, quase que instantâneo. Tô sabendo. Exato. Esse é o primeiro ponto. E aí, com isso, assim, a gente consegue corrigir um plantio que talvez está deficiente no tempo adequado. A gente consegue analisar ali, né, uma melhora, sobretudo, na operação com base nos dados. E a gente consegue analisar daninhas, né, as pragas, com o uso ali das imagens, embarcando esse mapa nos aplicadores, né? Seja o próprio drone de aplicação, ou seja o pulverizador, e a gente aplicar realmente só onde tem a daninha, né? Propriamente dita, e não na área total. Explicar. Antigamente era um avião que vinha e aplicava na área toda de cana, né? Agora, com a tecnologia que a Benagro fez, ela mapeou, identifica as pragas, e aí o drone vai lá localmente e faz a aplicação. Minha pergunta para você é, como que está indo essa utilização dos drones? Está funcionando bem? Está funcionando bem. Ainda assim, o que eu vejo de oportunidade é a agricultura, né? A cana é um ser vivo, né? Então a gente precisa entender um pouquinho melhor quais os times de voo, né? Não necessariamente só um voo na safra é suficiente. Talvez você tenha que voar também um pouco antes da colheita. Enfim, a gente ainda tem que amadurecer um pouquinho quais os times corretos sobretudo para essa questão da aplicação localizada. Né? Que esse é um ponto aí de evolução, de evolução na parte do uso dos drones, tá? Mas em linhas gerais, acho que já é algo que é utilizado há um certo tempo dentro da agrícola, né? Então não vejo nada. É que mais para aplicação que agora que tá vindo mais em voga, né? Porque o drone para mapeamento ele já existe. Monitoramento já é comum, mas para aplicação ainda tem uma questão de rendimento, né? Que é óbvio que quando você compara com o avião, o rendimento é bem mais baixo porque ele carrega a capacidade de carga é muito menor. Por outro lado, a eficiência, se você for fazer área total, obviamente não faz o menor sentido o drone. Não, zero. Então, com esses mapas localizados, ele começa a fazer sentido. Outro ponto que é importante é cada vez mais crítico você aplicar o produto em áreas que não precisa, e sobretudo se você tem regiões com agricultura próxima de cidades e tudo mais. No avião, isso não é tão fácil de controlar. E em muitos casos vento também, e tudo, né? Muitos casos é até proibido.
Então o drone ele já vem para cobrir esse gap também, que a gente não tinha que fazer terrestre, né? Sim. E assim, mês pós mês já tem drone, todo mês lança um drone com uma capacidade maior, né? Então isso também está evoluindo rápido, tá? Aquela robô do Solinftech, ele é só para grãos ou ele funciona na cana também? Ele funciona para cana, ainda está em fase, o né? Solix, né? Solix, ele funciona para cana, tá? Eu já testei ele. Mas só no fase inicial ele consegue? Ele tem ainda um ponto que é em áreas de declividade. Tá. Que ainda ele tem algumas... porque o drone ele vai em qualquer lugar. Né? E obviamente que ele vai até um certo porte da cana, né? Então, quando sobe mais, ou se o chão estiver molhado também, talvez ele vai... Não vai, né? Não vai, né? Então o drone é mais ágil. Assim. É mais ágil. Mas é uma solução interessante também, e eles vão lançar uma nova versão um pouco mais robusta para áreas de declividade. Legal. Porque para áreas retas, planas, aí deve funcionar. Agora para cana é mais complicado, né? Que eu acho que porque ele tem autonomia maior, né? Talvez ele vai 24 horas, aí não precisa... O drone você precisa carregar a bateria, acho que tem um desses que é solar, né? Esses robozinhos que vão indo para sempre. O dele acho que não, mas é maior. Não, o dele é com painel solar, né? Tá até aqui, na verdade, o Solix. Isso aí. Esse aqui, ó. Legal. Tá aqui o Solix. Ele carrega com energia solar, aí Uhum. ele, durante o dia, ele roda, identifica via imagem, e à noite ele identifica com luzes, né? Aí ele vai 24 horas, né? 24 horas trabalhando, né? É que durante o dia ele tá operando. Sim. À noite ele tá fazendo o scouting. Identificando os insetos. Os insetos. E agora ele dá descarga elétrica nos insetos. Sim. Então legal, ele legal. consegue matar os bichos. Matar os bichinhos. É isso aí. o João, acho que assim, uma coisa que eu queria te perguntar é a gente, como investidor e como participantes do ecossistema, eu e o Kieran Garten aqui, a gente discute muito a adoção de tecnologia do agronegócio, não pelas grandes corporações, mas pela massa, né? E, na sua opinião, o que você acha que a gente precisa mudar para acelerar essa adoção de tecnologia no agro hoje? Seria de dentro de uma corporação que está adotando, que é inovadora, que tem essa visão, que faz esse investimento em relação a Open Innovation, relacionamento de core, o que é core, o que não é, e que tem essa pegada de fazer novos investimentos igual a usina que vocês estão lançando de biometano, até para que o público que está nos escutando entenda que uma coisa que a gente fala muito aqui na Rural não existe diferença entre o agro real e o agro-tecnológico. Tudo é agro-tecnológico, né? Sim. Mas essas pessoas precisam definir o que é esse start para eles, né? Qual que é a sua visão de futuro para isso? Eu acho que assim, o desafio é a escala. Eu acho que ainda o desafio está em escalar as tecnologias dentro das empresas. Aí acho que tem um ponto importante que é tanto as empresas que vão adotar novas tecnologias quanto as startups terem um olhar um pouco mais, nesse ponto, um pouco mais pragmático e planejar bem essa execução e esse rollout das soluções. Acho que a gente está pecando um pouco ainda de fazer uma POC ali muito pequena e já querer escalar na sequência sem cuidar do processo. Porque assim, tecnologia é processo, pessoas e tecnologia. A gente só está focando na tecnologia. E aí eu coloco um monte de tecnologia no campo sem olhar adequadamente para processos e pessoas. E aí no fim, não deu resultado. Não deu resultado, não foi por causa da tecnologia, foi por causa de não ter coberto, né, o processo, como que eu vou olhar, como que eu vou usar essa tecnologia, como que eu vou sustentar essa tecnologia. A gente tem uma dificuldade grande ainda assim, isso tá até com o meu time também, que é qualificação. Sim. Né? A gente tem uma dificuldade de manter essas tecnologias ativas em campo, porque falta um pouco de qualificação técnica ainda, é difícil esses profissionais, normalmente as usinas são em lugares
afastados, então... Não tem internet. Não tem internet. Então, esse é um ponto super importante. A gente tem que olhar com a mesma importância ou até mais pessoas e processos quando vai fazer um projeto. Garantir que a gente sabe quem vai olhar, quem vai usar a tecnologia, quem vai sustentar, quem vai reportar. Senão a gente implanta, faz kickoff, dá o parabéns, vira as costas, para 6 meses ela tá lá largada. As tralhas. Muito bom insight que você passou, porque no final do dia a tecnologia ela serve para trazer eficiência para as pessoas, né? Exatamente. Então, se você não colocar as pessoas no centro, não tem como você usar a tecnologia, né? Exatamente. Uma inteligência artificial sem a pessoa por trás não faz nada. Não faz nada. Não, e não é só quem sustenta, é quem opera também. Eu tenho que formar o operador, eu tenho que instruí-lo de como usar a tecnologia adequadamente. Não adianta eu ter uma colhedora de 3 milhões de reais se eu não dar condições e formar e capacitar o operador para extrair o máximo dessa colhedora. Senão ele vai usar 20% da colheita. Exatamente. Vai começar tendo os mesmos problemas da outra colhedora manual. Então, assim, esse é um ponto crítico que até aí a própria conectividade vai ajudar. Eu acho que essa questão de treinamento também precisa melhorar a questão de capacitação, treinamento, suporte remoto, assistido. Tem vários indicadores que mostram quando a internet chega nas regiões, o índice de educação cresce rapidamente, né? Então, porque hoje em dia é tudo via internet, não tem muito o que fazer, né? E todo mundo é quase que autodidata, né? Todo mundo gosta, pega um vídeo, Então, você só precisa dar os recursos. A infra. Vamos dar a infra pro cara e resolve. O resto vai. O IA também hoje vai ser usado muito também para ensinar o cara de várias formas. Não precisa nem ler, ele faz pela voz, ele faz vídeo, ele gera tudo, né? Conteúdo. Mas... Aprendizado constante hoje em dia, né? João, a gente está chegando ao final. Esse insight que você deu agora foi muito bom. Antes da gente finalizar, eu queria te fazer 3 perguntas. Uma especificamente para você e outras 2 que eu faço para todo mundo, para a gente poder comparar os participantes aí depois, tá? Se tivesse que dar um conselho para um empreendedor que tem interesse de fundar uma startup na agricultura digital, qual setor ele deveria investir agora para criar a sua empresa? Posso estar sendo um pouco tendencioso, mas por tudo que a gente conversou aqui, eu apostaria no suco energético. É uma área que está crescendo muito e demanda muita tecnologia pela complexidade operacional. Não que as outras não precisem. As outras companhias ou outras áreas do agro não precisem, mas eu vejo que a complexidade, o dinamismo ali do não tem medo do carro elétrico, não diz? No Brasil? Não, e assim, nem lá fora agora acho que caiu um pouco. Óbvio que o etanol, a maior parte vai para combustível, né? Sim. Mas o etanol e a própria cana, ela tem N produtos, né? Subprodutos, então eu não vejo... tanto problema é que o mercado demanda, que não está caindo. É o contrário, né? A demanda por biocombustível. Sim. O elétrico ainda tem uma série de desafios também para ser escalável, né? Sobretudo no país terceiro mundo. Né? Aí eu acho que o que corrobora para a sua resposta é porque são predominantemente formados por corporações, né? Corporação tem esse viés de tipo investimento em tecnologia e tal, então acho que fica mais fácil mesmo e ganha escala, né? Exatamente. E assim, né, se você for olhar, o etanol é mais ecologicamente sustentável até do que o carro elétrico. Sim, muito mais, é muito eficiente. A planta, a cana, né, é muito eficiente, né? E você usa a mesma infraestrutura do combustível fóssil, né? Você não precisa mudar nada. Assim, né? Até o motor, só pequenas adaptações. Então, já o elétrico tem toda uma infraestrutura que você tem que construir. Então, acho que ainda tem mercado para os dois, mas eu acho que não temos esse medo, não. Quem é o comunicador do agro que você mais admira? Acho que talvez, assim, um que eu vejo sempre, né? Acho que o Tejon e talvez o Dr. Agro aí também. O Marco Fala, né? Exatamente. Boa.
E a última aqui, qual é o skill mais importante para ser um empreendedor no agro hoje? Resiliência e conhecimento do agro. Uhum. E tecnologia é super importante, óbvio, mas a gente precisa que a pessoa tenha um conhecimento da tecnologia aplicado ao agro. Condições no campo, né? Porque na laboratório, na teoria, é bonito. Bonito, exatamente. O laboratório é controlado, né? O campo é tudo menos controlado. Ô, João, obrigado. Se você quiser deixar um recado para o pessoal que está nos escutando, para que possa falar com você via LinkedIn, ou eu vou marcar você nas postagens também, mas agradeço muito. Tive muitos insights aqui, importantes aqui. Não é só sobre tecnologia, são sobre pessoas e processos, gente. Isso é super importante. Pessoa central, utilizadora da tecnologia. Isso para mim ficou muito marcado aqui. Obrigado pelos seus insights. Valeu, Kirangarten. Valeu. Foi muito ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima semana. Valeu, um abraço.